é feriado nacional. Professores e estudantes de São Paulo embarcam rumo ao interior de Minas Gerais. São 12 horas de viagem. A expectativa desses alunos pela aula prática é grande. Eu espero dessa viagem, sinceramente, não só um conhecimento como uma futura profissional de engenharia ambiental, mas eu espero poder aprender com as pessoas novas informações como gerenciamento de empresas, essa responsabilidade com o meio ambiente. O meu maior objetivo aqui na expedição é a gente conhecer um pouquinho além das câmeras, né? Além do que já foi passado para a gente através das reportagens, através da mídia, o que realmente aconteceu. E com essa expedição a gente vai conseguir conhecer essas pessoas, conversar com elas, saber como que elas enfrentaram esse problema e estão enfrentando até hoje. Mas esta não é uma aula externa comum, e sim uma expedição organizada pelos professores do curso de Engenharia Ambiental de uma universidade de São Paulo. A ideia é trazer os alunos a campo para verem os estragos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, um ano depois. E a primeira parada é em Bento Rodrigues. Antes de partirem para Bento Rodrigues, quem se apresenta aos alunos é seu Zezinho, antigo morador do lugar e que conhece como ninguém o povoado atingido. Líder da Associação de Moradores e ex-pedreiro, ele mostra aos alunos paulistanos as ruas do que sobrou do povoado e das construções em que ele trabalhou e que hoje estão em ruínas. Andar com seu Zezinho por aqui é como visitar uma cidade fantasma. Antes do acidente, o subdistrito que ficava a 35 quilômetros do centro de Mariana tinha cerca de 250 construções. De uma delas, sobrou só a coluna da varanda da casa do seu Zezinho. Onde nós estamos aqui em cima da minha casa, onde é que era a minha casa? Se a minha casa estivesse aqui, nós estávamos na copa dela, tá? Então a área estava para lá, aí aqui era copa, ali era sala, para lá era quarto, tinha uma cozinha separada, muito enorme, 5 por 5. Tudo azulejado até em cima, muito bem feito, muito bem arrumado. Eu estou vivendo bastante intranquilo, porque não é a vida que eu queria. Eu queria estar aqui. Hoje nós estamos numa outra vida. Aquela vida que eu tinha aqui, eu montava na minha bicicleta, saía toda hora, voltava aqui em casa, saía na rua. Eu não tenho mais, tratava dos passarinhos aqui, não trato mais. Eu tinha galinha aqui, eu colhia ovo todo dia, tinha plantação. Em apenas 40 minutos, o vilarejo onde seu Zezinho morou por mais de 30 anos foi completamente varrido do mapa. Eram 4h20 da tarde do dia 5 de novembro de 2015, quando o verdadeiro tsunami de rejeitos escapou da barragem de Fundão da mineradora Samarco. Foram 4 milhões de metros cúbicos de lama, quantidade equivalente a 20 mil piscinas olímpicas. Em grande velocidade, a onda arrancou tudo que estava pela frente: casas, ruas, carros e árvores. Poucas horas depois, a lama chegou a Paracatu de Baixo, outro subdistrito da cidade, e à noite invadiu o primeiro centro urbano, Barra Longa. Elisiene morava em Bento Rodrigues. Ela não esquece aquela sexta-feira de desespero. Na memória, ficaram as cenas de terror. Foi um momento, assim, muito tenso. Na verdade, não tem nem como explicar. Muita correria, Enfim, na verdade não tem como explicar mesmo, sabe? Na hora que eu saí lá fora, eu vi um tumulto. Uma zoeira também muito grande, que é como se um avião estivesse caindo, alguma coisa assim. Poeira também, tinha muita poeira. E as pessoas mesmo correndo, alguns já estavam chorando, outros... teve algumas pessoas que entrou em pânico, igual eu, com minha filha no colo, ela sem saber o que estava acontecendo e tipo, o que foi, mãe, o que foi, perguntando. Foi um momento muito triste.
Foi em minutos assim que jamais vai sair da mente da gente. Olha, foi um desespero total. Na verdade, a gente nem sabia para onde ir, porque a gente pensava que tudo ia ser atingido. Mas a gente procurou ir para a parte maior que tinha em Bento, né, que era um mato que tinha pro lado da caixa d'água. E muitas pessoas também foram para Santa Rita. No momento que eu olhei para trás, eu vi uma escola, né, a escola lá, sendo arrastada. E já tinha visto uma casa assim que o telhado da casa já estava sendo arrastado. Uma imagem que não sai da minha cabeça foi da igreja. Tipo, que a igreja estava dando uma volta assim na lama, sabe? É como se ela tivesse saído inteira e sendo arrastada. As primeiras horas depois do acidente ficaram marcadas também na lembrança de quem trabalhou na tentativa de salvar vidas. Uma dessas pessoas é o Rodolfo, da Defesa Civil de Mariana. É desolador, né? Tudo tomado por lama, você não sabia quem estava vivo, quem estava morto. Só fomos ter notícia que tinha um pessoal vivo às 11 horas da noite, o acidente foi às 4. O subdistrito de Paracatu é ainda hoje o retrato da agonia e da luta dos moradores naqueles segundos que antecederam a tragédia. Esses são os rastros do desespero. Ficaram para trás a cozinha, os móveis da casa, a bola de quem foi surpreendido enquanto brincava e as pegadas da partida repentina de quem quase perdeu toda uma vida pela frente. Meses depois, em meio aos escombros, restam apenas as lembranças de uma história que nunca mais vai ser a mesma. 17 dias depois do acidente, a mancha de lama avançou 660 quilômetros até a foz do Rio Doce e chegou no Oceano Atlântico, na Praia de Regência, litoral norte do Espírito Santo. A tragédia deixou números impressionantes. 19 mortos e um corpo não encontrado. Cerca de 1.200 desabrigados e mais de 30 cidades atingidas. Para o meio ambiente, um impacto sem igual. Mais de 1.500 hectares de vegetação foram destruídos entre Mariana e Linhares, no Espírito Santo. 11 toneladas de peixe morreram na enxurrada de lama. Então ela retira a vegetação, ela provoca o assoreamento do rio e ela também leva com ela todos aqueles organismos que estavam no leito do rio, tanto os de fundo quanto os da coluna, tá certo? Porque quando você tem uma velocidade muito grande, aqueles organismos que vivem no fundo dos ecossistemas aquáticos, eles vão ser arrastados junto com aquela lama e junto com aquela corrente repentina que eles não estão acostumados, né? Então, realmente, esse é o primeiro ponto. Quando a gente tem uma avalanche dessa, todo esse sedimento que estava no fundo, ele é ressuspendido. Então, ele é redisponibilizado para a coluna d'água. Então, se a gente olha os dados, a gente vai perceber que os metais pesados, eles tiveram um pico logo depois do acidente. E que agora eles já estão voltando aos níveis de normalidade. Boa noite. Boa noite. O rompimento das barragens em Minas Gerais em destaque. Os olhos do Brasil e do mundo se voltaram para a cidade de Mariana. Os principais jornais, revistas e canais de televisão noticiaram a tragédia. A lama que escorreu das barragens de Mariana espalhou insegurança. O assunto atingiu os trend topics nas redes sociais. No dia do acidente, o termo Samarco foi mencionado quase 56 mil vezes em jornais online, blogs e Twitter no mundo inteiro. No primeiro momento, houve todo um alvoroço, né, com uma visão muito pejorativa, negativa em relação a Samarco. Talvez, em outros tempos, quando não havia internet, essa tragédia talvez fosse até mais fácil de ser acobertada, né? Agora, as redes sociais elas fazem com que pessoas engajadas politicamente ou ambientalmente ganhem voz e consigam influenciar outras tantas pessoas. Então isso justifica, em boa parte, por que essa tragédia ganhou a dimensão que ganhou. A proporção do acidente e seus futuros impactos também chamaram a atenção do professor Kleber Cavazza no início deste ano. Foi Kleber quem coordenou e organizou todo o roteiro de expedição para os alunos de engenharia ambiental até Mariana. Fevereiro, o que eu fiz? Eu comecei a mapear a região, não vim para cá, mas eu peguei bases cartográficas e comecei a identificar quais foram os rios afetados.
porque tinha que criar um roteiro para a gente. E o roteiro que nós montamos foi o seguinte, foi o caminho da lama. Qual o caminho que a lama tomou depois que houve o rompimento. Então a gente observou que a lama inicialmente, ela afetou o córrego Santarém e o córrego Ouro Fino, que depois vão dar origem a um córrego chamado Gualacho do Norte, Rio do Carmo e, por fim, Rio Doce. Os especialistas afirmam que vão ser necessários muitos anos, até que a natureza se recupere de forma plena da gravidade dos estragos ambientais causados pelo acidente. Desde então, não apenas as águas do Rio Doce não são mais as mesmas. A vida de quem vive próximo às margens do rio ou próximo às barragens rompidas também mudou para sempre. 12 meses depois do acidente, a economia local também sofre. Mariana é extremamente dependente da mineração. De cada R$10 que circulam na cidade, 8 vêm da área extrativa mineral. O setor foi o que mais perdeu postos de trabalho, 31% a menos do que antes da tragédia. Uma consequência devastadora para o comércio local. Quantas portas de comércio? Aqui em Mariana era briga para você conseguir um ponto, porque assim, era fomentado o comércio. Hoje tanto de porta fechada que tem, grandes lojas que fecharam. Eu não queria perder minha loja, eu não queria fechar meu comércio. E assim, quando você perde, você fica meio desnorteado, assim, eu tive que fechar as portas, senão eu ia acumular uma dívida que eu não ia conseguir manter. Nós somos dependentes da mineração, Mariana não tem como falar que não é. Não é à toa que chama Minas Gerais, toda Minas Gerais é dependente da mineração. Mineração é uma atividade predatória e, ao mesmo tempo, extremamente lucrativa, né? À medida que você destrói ou retira um legado econômico que sempre existiu lá, você acaba gerando visões negativas em torno da saída dessa atividade da região. Não há outra possibilidade, pelo menos até agora, dessa região sobreviver economicamente a não ser da mineração, né? A Samarco existe há cerca de 40 anos. É uma mineradora de capital fechado, controlada em partes iguais pela Vale e BHP Billiton. Samarco, a gigante da mineração, que hoje, só em Minas Gerais, já foi autuada 20 vezes pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo IBAMA, 6, além de mais de 50 multas não pagas, que juntas dão mais de 300 milhões de reais. A Samarco assumiu a culpa pelo acidente. O Ministério Público Federal indiciou a cúpula administrativa. Mesmo assim, a população de Mariana quer a volta de suas operações. O motivo? A crise econômica. Mariana sem Samarco, então Deus nos acuda. A cidade para, né? A cidade vive do minério. Sem a mineração, a cidade, ainda mais para mim, que trabalho com vendas na rua, tá horrível. A Samarco é uma das grandes empresas que dá muita cobertura, principalmente ao trabalho. O município, os distritos aqui é dependente das mineradoras. Então acho que o governo devia dar uma folga a mais, dar uma trégua para fazer que as coisas funcionem aqui, que as coisas pararam de funcionar bastante aqui depois desse desastre. Além de gerar muitos empregos para os povos aqui da redondeza aqui, ela também ajuda a gerar a economia daqui. Essas vozes não estão sozinhas. Outras 50 mil pessoas querem a volta da Samarco em Mariana. É o número de assinaturas colhidas até outubro deste ano, em um abaixo-assinado encabeçado pelos movimentos populares Fica Samarco e Justiça Sim e Desemprego Não. Ambos comandados por Poliane Freitas, aquela comerciante que fechou as portas por causa da crise. A gente combinou de fazer uma passeata no dia 17 de novembro de 2015, para mostrar para as pessoas lá fora que teve um acidente, que não foi dentro de Mariana mesmo, para mostrar que a Samarco foi uma empresa que sempre se doou para a cidade, ela nunca fugiu da responsabilidade dela, e que não adianta a gente chutar cachorro morto, que ela tem sim que ser penalizado CNPJ, não as pessoas do jeito que as pessoas querem. É que todo mundo virou juiz, todo mundo fala o que quer. Porque se você tem 50 mil assinaturas numa cidade que quer que a empresa retome as atividades dela, então você tem quase 60 mil habitantes, então a grande maioria quer que a empresa fique na cidade. Então a gente está lutando sim, que ela retome com segurança, para que isso não aconteça mais. Mas as consequências para Mariana não são apenas ambientais e econômicas. Uma tragédia desse porte sempre deixa marcas sociais. Toda tragédia ambiental é, ao mesmo tempo, uma tragédia social. Suicídios, bebedeira,
As pessoas sem uma perspectiva de trabalho se entregam à depressão. Enfim, isso é um dado histórico, né? Qualquer região que entra em crise econômica, a gente tem índices, sejam de suicídios mais elevados, pessoas que abandonam as famílias. Se você perde a perspectiva de futuro. E a consequência disso é que índices como de criminalidade, também a quantidade de pedintes na rua tende a aumentar mesmo. O rompimento da barragem de Fundão ultrapassou os limites geográficos da cidade de Mariana e alcançou outros municípios, como é o caso de Barra Longa, o primeiro a ser invadido pela lama. A cidade e a vida das pessoas mudaram completamente e tornaram-se um verdadeiro canteiro de obras. Sérgio, ou melhor, Papagaio, como é conhecido em Barra Longa, sempre morou na cidade. Ele conta que viver por aqui ficou bem mais difícil. Mudou tudo, tirou a paz da cidade, tirou a tranquilidade. A cidade ficou ruim de se viver, ficou uma cidade cinza, era uma cidade verde, ficou cinza, ficou suja, com um ar pesado. A gente está respirando esse pó de ferro, esse pó das mineradoras o tempo todo, que influencia nas nossas saúdes. Essas foram as razões que levaram Papagaio a entrar para o MAB, Movimento Atingidos por Barragem, que pela primeira vez em 25 anos atua em acidentes com barragem de rejeitos. Hoje ele existe em 25 estados do Brasil e com o ideal de estar sempre ajudando pessoas atingidas por barragens. O MAB é um movimento que está preocupado com as outras pessoas, está preocupado com os seres humanos, com os atingidos. E nós não somos contra nada, nós somos a favor dos atingidos. Nós queremos que os atingidos sejam reparados, que o mal seja reparado e que a empresa pode voltar a trabalhar de forma que não venha a prejudicar ninguém. Um rio intoxicado e sem vida. Quem vive da pesca também teve o cotidiano transformado. A Associação de Pescadores Amigos do Rio Doce, a APARD, auxilia no processo de recuperação do rio e dá suporte aos trabalhadores. Cada pescador credenciado recebe da Samarco o valor de um salário mínimo, mais 20% por dependente, além de uma cesta básica. Alexandre é engenheiro agrônomo e um dos presidentes da APARD. Os pescadores tiveram esse comprometimento de parte da sua renda, né, por conta do total desaparecimento dos peixes do Rio Doce. Lembrando que esse rejeito ele veio carregado de arsênio na sua primeira pluma, que praticamente exauriu toda a vida dentro do Rio Doce, e um outro agravante, o oxigênio também desapareceu, matando os peixes de inanição. Então, houve uma morte por intoxicação e por desoxigenação da água. Dentro de uma condição natural, é praticamente impossível se prever, né, um tempo de recuperação. Eu diria décadas e décadas. Um ano se passou e ainda vivemos o caos da questão da qualidade da água aqui na cidade de Governador Valadares e em outras cidades que ainda são abastecidas pelo Rio Doce. Mesmo após várias autuações do Ministério Público e do IBAMA, segundo ONGs locais e a Defesa Civil, a Samarco ainda não conseguiu conter totalmente o vazamento de rejeitos da barragem de Fundão. Um ano se passou e até hoje continua vazando rejeito das barragens e contaminando o Rio Doce. Então, nós ainda vivenciamos uma situação muito grave. Existe 40% do material que ainda está em Fundão, remanescente lá em Fundão. Então, há deslocamento, até por causa de chuva, essas coisas, lá dentro e pode vazar e sim. Bento é considerado um R4, uma área de risco muito alta para a Defesa Civil. Por isso que a gente limitou o acesso. E devido também às obras emergenciais, as barragens hoje elas estão estáveis. Mas existe estável não quer dizer que são seguras. Para evitar um novo desabamento de dejetos no período de chuva, a mineradora começou a construção de um novo dique, o S4, parte do sistema emergencial de retenção de rejeitos, motivo de polêmica e manifestações públicas de ex-moradores do povoado, que desejavam o tombamento do vilarejo como patrimônio cultural. Vários aspectos que devem ser levados em conta, né? Tem uma questão da memória cultural que existe ali, dos pertences das famílias, traumas causados pela tragédia. Há também uma modificação radical de aspectos em torno do cultivo das terras, a memória do lugar desapareceu. Os bens materiais,
A economia, a natureza, todos levam tempo, mas ainda podem se recuperar. Mas e as vidas que foram interrompidas naquele 5 de novembro? Marcos Aurélio era químico, um rapaz esforçado, estudioso, dedicado à família. Aos 34 anos, era casado e trabalhava em uma empresa terceirizada da Samarco. No dia do acidente, estava medindo a qualidade da água, perto da barragem de Fundão. Dona Neta não esquece as últimas palavras trocadas com o filho mais velho por telefone. Umas 10 horas da noite eu recebi a ligação dele. E aí falou que estava no hotel, ainda estava trabalhando. Falou tchau e falou para mim que me amava. Mãe, eu te amo! E desligou. Foi a última vez que eu falei com meu filho. Eu até questionei Nossa Senhora. Nossa Senhora, todos os dias eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Como a senhora não levantou meu filho daquelas águas? A notícia da morte de Marcos veio por telefone, dias depois. Um filho arrancado da mãe brutalmente pela força da lama e pela irresponsabilidade humana. Hoje, resta para Dona Neta matar a saudade do filho morto, olhando as fotos do passado e guardando com carinho as coisas que ele gostava. Vou ter que passar com um psicólogo de novo, me encaminhar para um psiquiatra, porque eu não durmo. Antes de ontem eu passei a noite sentada nesse sofá. Quando eu fecho o olho, vem a imagem, tudo aquilo que aconteceu com meu filho. Vejo a imagem dele no caixão. Fico imaginando que partes do corpo dele faltavam. Às vezes parece loucura, mas eu ainda tenho esperança do meu filho bater na minha porta, como ele fazia. Mesmo sabendo que isso não vai acontecer, sabe aqueles momentos que você tem, que isso não é verdade. Que ele vai me ligar e é assim que eu estou vivendo e eu acho que vai ser assim para o resto da minha vida. Eu não vivo, eu sobrevivo. Eu espero que tenha justiça no mundo, nesse país, que façam eles arcar com as irresponsabilidades deles, já que para eles tudo é dinheiro, que faça doer no bolso deles. Eu espero que as autoridades do nosso país, que é falha pra caramba, hoje em dia quem manda no nosso país é quem tem dinheiro, eu espero que pelo menos eles venham fazer com que isso aconteça. Doer, que faça, então vai na ferida.